pessoal, estamos aqui para mais um podcast e hoje não poderia ser diferente, né? Será que você já parou para pensar sobre a locação por temporada? Plataformas de locação por temporada como Airbnb? Será que no seu condomínio tem? Será que você, como síndico, pode ou não pode proibir? Sobre isso, hoje a gente está aqui com um especialista em direito condominial, o Dr. Márcio Pano, para falar um pouquinho, tirar as suas dúvidas como síndico e você como morador. Você que tem o seu apartamento por locação por temporada, fica ligado aqui na gente porque hoje tem muito conteúdo para você falando sobre locação por temporada e o que pode, o que não pode e o que a legislação tem trazido para a gente sobre isso. Boa noite, Dr. Márcio. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, né? Obrigado, Joyce, pelo convite. É sempre uma honra, uma satisfação estar aqui com você no podcast mais uma vez, né? A todos que estão nos assistindo também. Acompanhem, porque hoje a gente vai falar de polêmica, né? Polêmica, é um com assunto certeza. Que realmente nunca tem fim, é o que eu falo. Agora, recentemente, saiu mais um capítulo nessa novela Airbnb, locação por temporada dentro dos condomínios, através de decisões do STJ, e isso tudo a gente vai comentar aqui nesse bate-papo. E é engraçado, né, Márcio? Porque assim, afinal, o morador pode, não pode alugar? Locação anual, locação temporada, locação na plataforma... Quais os riscos? Tudo isso gera dúvida dentro do segmento condominial e gera briga em assembleia de condomínio, porque tem aquele que é a favor e tem aquele que é contra. E o síndico fica no meio termo, né? Por quê? Porque o síndico não pode ficar a favor e nem contra, porque ele vai ter que agir de acordo com a legislação diz. E a legislação nisso também não está centralizada. Tá ajudando muito, então né? O síndico está naquela corda bamba, né? Mas tem meios que o condomínio, enquanto não há uma legislação exata sobre isso, pode trabalhar dessa forma dentro do condomínio. Eu sempre digo para os meus moradores assim, ó, proibido não é, poder pode, mas aí a gente tem que entrar no meio termo, né? E nem sempre o meio termo agrada a todo mundo. Tem aquelas pessoas que prezam muito pela segurança e acham que isso traz um risco maior para o condomínio, e tem aqueles que é só por implicância mesmo, que gostam também de implicar com tudo. Mas vamos falar um pouquinho primeiro. O que é locação por temporada, para que as pessoas entendam um pouquinho do que a gente está falando? Porque tem muita gente que às vezes a gente fala, e essa semana até eu estava num condomínio, e um condomínio meu, tá, mas o que é esse bendito que todo mundo está falando no grupo do Airbnb? Eu digo, do Airbnb é uma plataforma de locação por temporada. Eu expliquei para ele, mas estão incomodado com isso, minha filha? Já é um senhor de mais idade? Estão um pouco incomodado. Aí ele, coisa, né? Mas aí a gente vai explicando, vai falando, tem pessoas que até entendem, outros já têm um conhecimento melhor, então já sabem como funciona. Doutor Márcio, explica um pouquinho essa diferença, né, para que os condôminos entendam e também que existem legislações específicas para locação, como o direito imobiliário, que tem a legislação específica também para as locações, né? Aqui a gente tem um grande problema, né, Joyce, que, no meu ver, é a popularização da locação por temporada, né? Então, assim, locação por temporada sempre existiu, né? Eu, desde a minha época de jovem, eu locava por temporada casa para ir para o Réveillon, Carnaval, locação por temporada. O que é essa locação por temporada? Pela lei do inquilinato, é aquela locação de 1 até 90 dias. Então, até 90 dias é a locação por temporada, com a finalidade de você vai fazer uma consulta médica, de repente em outra cidade, lazer, tratamento, estudo, tem as finalidades lá na lei do inquilinato. Tudo isso é considerado locação por temporada e ela sempre existiu. O grande problema é que o Airbnb agora ele popularizou a locação por temporada e trouxe como seu slogan o seu aplicativo de hospedagem e começou essa confusão. É locação por temporada ou é hospedagem? E aqui tem que deixar claro também, a gente está falando de legislação, que não existe legislação para tratar sobre locação por plataforma. Existe hoje legislação de locação por temporada, de 1 a 90 dias, não diferencia se são 5 dias, 3 dias, 4 dias, de 1 a 90 é locação por temporada, e tem a legislação de hospedagem, que é uma outra coisa que também tem lei própria e deve ser analisado. Por exemplo, se você tem um serviço de troca de roupa de cama, de limpeza, de um hotel, troca, por exemplo, como uma se fosse pousada. uma pousada, um hotel, e serve para isso. E aí a empresa teria que ter
KNAI próprio, teria que ter registro, tem toda Emissão de uma nota. fiscalização disso. Então, assim, são duas coisas diferentes, locação por temporada e hospedagem. Cada uma tem a sua legislação. E o Airbnb entrou nesse meio do caminho aqui, falando que é plataforma de hospedagem, mas a gente não fala só de Airbnb, tem diversas outras plataformas hoje no mercado, e inclusive imobiliárias também fazem locação por temporada. E está tudo no mesmo pacote. E o judiciário vem tratando isso como locação atípica. Não é nem hospedagem e nem locação por temporada. É atípico. Tá, mas e aí, Márcio, o que é essa locação atípica? É uma locação por curto período de tempo. Tá, Márcio, mas o que é o curto período de tempo? Aí a gente não sabe, né? Aí fica o subjetivo. Aí começa o grande problema. Por quê? Não tem lei para falar, olha, locação atípica ou locação por curto espaço de tempo é aquela até 5 dias. Não existe regra nesse sentido. Então, eu posso considerar que uma locação atípica e o curto espaço de tempo que os tribunais vêm tanto falando nas decisões é aquela de 3 dias. Você pode entender que pode ser 5 dias. Mas se for 6, muda alguma coisa? E se for 7, 8, 9? Qual é o limite? Onde muda? Cada caso concreto tem que ser analisado, né? Então, essa é a grande discussão e esse é o grande ponto que os tribunais decidem com base em casos concretos, né? Não há nenhuma decisão, deixando bem claro para você que está assistindo, até esse momento não tem nenhuma decisão que esteja valendo para todos os casos. Tudo que foi decidido, seja Tribunal de Justiça, seja STJ, foi decidido para aquele caso específico e não vale para outros casos. Então não é porque teve uma decisão lá do STJ que você vai pegar e vai usar no seu condomínio como se verdade fosse. Não, cada caso tem que ser analisado de forma específica. E aí entra aquela questão que o pessoal assim, não, saiu lá a nota no STJ e agora a gente pode proibir aqui tudo. E aí depois entra o cara lá contra o condomínio, né, e ganha porque não há uma... Mas por que o juiz lá julgou diferente, aqui o juiz julgou totalmente diferente uma situação da outra? Então, esse tipo de situação o síndico tem que analisar muito bem antes de levar essa pauta para a Assembleia. Sim, isso tem que ser analisado, cada caso concreto tem que ser analisado, o perfil do condomínio tem que ser analisado, o perfil das locações tem que ser analisado, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas assim, piorou com essa última decisão da STJ agora de maio de 2026. Por quê? Gerou mais confusão, porque agora eles falaram que aquele caso lá tinha determinadas características. E a gente vai ter que analisar se o caso do teu condomínio também tem as mesmas características ou não, né? Aqueles casos lá de trás que já foram julgados, por exemplo, era o caso de um apartamento que tinha sido dividido em 6 quartos, algo nesse sentido, mas foi subdividido em quartos. E aí sim fica caracterizado que não pode, que seria uma exploração comercial. Mas foi aquele caso sai da função. Foi aquele caso concreto. Mas eu simplesmente... de eu alugar tipo, para uma família por 3 dias, para outra família depois. A pessoa lá, naquele caso que foi julgado, que foi do Rio Grande do Sul, um condomínio do Rio Grande do Sul, o que aconteceu? A pessoa residia e subdividiu todo o apartamento em vários quartos. Então, assim, o apartamento, dando um exemplo, que era de 2 quartos, passou a ser de 5 quartos. E ela morava lá e ela trocava roupa de cama, trocava toalha, fazia todo o serviço de hotel. Então, ela estava explorando de forma comercial e aí o condomínio pôde proibir. Então, assim, cada caso tem que ser analisado. Por quê? Mais uma vez, a gente não tem legislação ainda definindo isso, né? A legislação é a lei do inquilinato, que prevê de 1 a 90 dias que a locação por temporada é permitida. E aí vem o confronto com o direito de propriedade, que é um direito constitucional. É o que eu ia te perguntar agora, porque aí o proprietário, ele tem o direito de propriedade de posse do imóvel. Então, quer dizer, automaticamente acaba querendo ou não ferindo o direito de propriedade dele. E muitos até questionam, que eu vou ser bem sincera, até eu falava com o Dr. Márcio antes, eu não tenho, até hoje não tive problema com locação por plataforma. Até porque qualquer coisa que você reporta ao proprietário ou até na própria plataforma o proprietário reporta, isso traz uma atitude muito rápida da plataforma. Seja um dano, por exemplo, já aconteceu, de um vizinho que tem vaga próxima à locação por temporada, abrir o carro ou bater no carro do vizinho, e ter feito reembolso. Né? Tem o trâmite ali de você puxar a imagem, mandar tudo.
Mas, por exemplo, se você interfona que o barulho excedeu, às vezes o pessoal tá vindo para um passeio, para uma feira, para um evento, chega tudo animado, começa a falar alto, conversar, à medida que a gente entra em contato, na mesma hora já é resolvido. Muitas das vezes o inquilino fixo não, o cara se acha no direito de peitar, porque eu pago a taxa de condomínio, porque isso, porque aquilo. Então tem também uma diferença nessas questões. Então assim, eu particularmente não tive problema, não sei se o doutor já tratou alguma situação assim complicada por locação por curta temporada, por exemplo. A gente já teve um caso de um apartamento que estava vazio dentro do condomínio. Aí um casal locou um apartamento vizinho e trocou na madrugada, trocou a fechadura e entrou nesse apartamento vizinho. Entendeu? Então, assim, foi o caso que a gente teve. Lógico, casos do dia a dia, assim, de incomodação, de festa, de barulho, né? De sujeira, essas coisas a gente fica sabendo que o condomínio acaba fazendo notificação, advertência, multa pro proprietário. Né? Lembrando, o doutor falou tudo agora, pro proprietário, a tratativa é com o proprietário. O hóspede deu problema? O problema não é seu, é do proprietário. E a gente acaba tomando conhecimento, mas assim, de grave que eu soube foi esse caso em Balneário que realmente usaram a plataforma para invadir. Mas aquilo, o documento estava lá na plataforma. Né? Então assim, foi fácil de identificar quem era aquela pessoa que estava no outro, porque quando eu pegou o documento de um e o documento de outro, a gente vai, mas então você estava ontem aqui, está hoje aqui, né? Conseguiu chegar nessa conclusão. Mas, voltando para a questão ali do direito de propriedade, o grande conflito hoje é esse. Quando você tem uma propriedade, você tem o direito constitucional de usar, gozar, dispor, fruir do seu imóvel. E aí vem uma decisão, ou vem o condomínio, através de uma decisão de assembleia, ou simples convenção, uma previsão na convenção que fala o seguinte: aqui é residencial, você não pode fazer esse tipo de locação. E até porque muitos compram com a promessa da própria locação por temporada, né? As construtoras já anunciam que o condomínio tem uma área legal que pode ser anunciada em plataforma. A gente vê muito isso, principalmente hoje com os lofts. Sim. Né? O pessoal está fazendo muito isso. A tendência do mercado imobiliário é essa, né? Que a gente tenha empreendimentos específicos para isso. E a pessoa que quer investir nisso vai comprar lá. Quem quer sossego vai comprar em outro lugar, né? Então, assim, hoje o mercado imobiliário, ele tá realmente... Tem esses nichos separados. Se nichando e separando o tipo de construção. Inclusive, é um dos trabalhos que a gente faz, né, dentro do escritório de estruturação de condomínios, antes mesmo do empreendimento ser concebido, para que a gente traga essa felicidade para as pessoas ao habitar o imóvel. Porque se você mistura a locação por temporada com residência, uma parte é flat, outra, e não tem regras para isso, e você não tem isso previamente pensado, vira uma confusão, é ruim para o síndico, é ruim para o morador, desvaloriza o patrimônio, né? Então, assim, isso a gente pode pensar antes do empreendimento, a gente assessora incorporadores pensando dessa forma o seguinte: como que a gente vai fazer toda essa estruturação de documento, de empreendimento, de convenção, de regimento interno, para quando as pessoas ocuparem, a gente não ter dor de cabeça. Trazer a vivência que vocês já têm para a realidade futura daquele condomínio, né? Porque lógico que outros problemas podem acontecer, mas sim, pela vivência que já tem... eu brinco muito assim, que a gente às vezes tem construtoras parceiras e entram em contato com a gente. Tô pensando em fazer assim. Não faz. Mas por quê? Porque depois vai dar dor de cabeça pro síndico do condomínio. Pronto. Porque o empreendimento é muito bom até ser ocupado. Exatamente. Né? Então, assim, todo mundo fala assim, o problema do condomínio, isso eu sempre brinco, que antigamente falava que o condomínio tinha 5 problemas, né? 5C, né? 5C do condomínio, que é o cachorro, calote, cano, carro e criança, né? Eu falo que é só um P, pessoas. Porque, assim, o cachorro só me dá problema, só faz xixi se o dono não... se o dono deixar e for mal educado. A criança só é mal educada se o pai for mal educado. O cano só estoura se uma pessoa não fizer a manutenção. O carro só tá lá porque uma pessoa estacionou. Então, assim, o condomínio sem pessoas não tem problema. E o calote é porque o cara não pagou, então também o calote só porque ele também deixou de pagar. Então, assim, o condomínio sem pessoas é maravilha. Você pega um empreendimento lindo, você olha aquele folheto, maravilhoso. Agora, quando você bota uma pessoa que não tem aquele perfil, ou que não leu a convenção, ou que quer impor a sua vontade, o condomínio vira
um caos. E eu vou dizer que eu tenho uma situação de um condomínio com poucos apartamentos até. Faz pouco tempo, a gente não é mais síndico lá. Mas que um morador, ele infernizava a vida dos outros 20. Entendeu? Era 21 apartamentos. O cara era um pé no saco. Quando ele ia na assembleia, metade do povo já dizia assim, tem que ir embora. Ninguém quer ficar, porque a pessoa é tão insuportável que ela consegue fazer com que as pessoas não tenham nem vontade de participar das decisões do condomínio. Aí um dia até o cara botou assim, aí não dá pra fazer só virtual? Porque aí pelo menos a gente não tem que lidar com essa pessoa, a gente consegue bloquear o microfone, desligar, deixar... Então assim, é complicado. A convivência hoje é o grande problema. E aqui entra também a parte da locação por temporada, né? Porque aquilo que eu falei, quando você compra um imóvel, é o imóvel dos teus sonhos, o que você imagina de um empreendimento residencial, de um empreendimento que você vai morar com a sua família? Que você vai ter uma convivência, que você sabe quem é o teu vizinho, que o teu vizinho é uma pessoa super legal, que não ouve música alta, que te respeita, que você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, vai entrar no elevador, vão se abraçar. Você imagina aquela vida do anúncio de margarina, né? Só que... nem sempre é assim. Nem sempre é assim. O teu vizinho ouve música alta, né? Ele quando bota pra alocar, aluga pra qualquer um, né? Entra uma pessoa que não tem o mínimo de compromisso com o empreendimento e com o dia a dia ali, que vai fazer barulho, vai chegar de madrugada e não tá nem aí, né? Outros querem ter suas intimidades e que o prédio todo escute. Todo mundo ouve. 2 dias depois tem uma outra pessoa, uma outra família, um outro casal ou outro solteiro. 3 dias depois tem uma outra pessoa. E você fala assim, mas peraí, não era isso que eu queria quando eu pensei em realizar o meu sonho da casa própria. E aí começa essa confusão. Vamos proibir a locação por temporada. Só que a gente fala também o seguinte, vamos proibir a locação anual? Vamos proibir a venda e compra de imóveis? Porque pessoas mal educadas, pessoas que geram problema, pessoas que fazem barulho, podem vir de qualquer relação jurídica. Sim, seja não é só inquilino, temporária, é seja proprietário o anual, também. seja o estudante, seja o proprietário. É que a repetição gera uma probabilidade maior de ter algo que gere um incômodo e um dano. Mas assim, voltando para a questão de plataforma que você falou ali ainda há pouco, é o seguinte, o Airbnb sofreu muito com isso e vem sofrendo, e hoje, o Airbnb especificamente, a gente tem diversas outras plataformas. Mas falando do Airbnb, você tem um 0800 exclusivo para síndicos. Sim. Né? É proibido fazer festas em apartamento de Airbnb. Até eu ia pontuar aqui. Hoje tem condomínios que proíbem também o uso das áreas comuns, né? O próprio proprietário da unidade já coloca que não tem acesso à reserva de salão de festas. Como regra geral de locações por plataforma, pelo Airbnb, é proibido fazer festa dentro da unidade, dentro do apartamento. E se tiver, a pessoa é banida. Então, assim, já existe esse cuidado, já existe um 0800, tem seguro. Então, aquilo que você falou, danificou, aciona, vai ter um pagamento. Protege o condomínio, protege o proprietário, né? Então, assim... Eu sou uma que locava até há pouco tempo por Airbnb, os 2 apartamentos que eu tinha. Então, assim, o que geralmente a gente prefere? Esse tipo de locação e aquilo que eu falei, sempre existiu a locação por temporada. Mas vamos lá, Balneário Camboriú. Como que era feito e se hoje você for na temporada você vai ver ainda sendo feito? Uma pessoa sentada na cadeira de praia com uma plaquinha, aluga-se. Uhum. E aí você passa e fala, tá alugando? Tô aqui no prédio. Quer ir lá? Vamos lá ver. Gostei. Tá aqui a chave. Volto depois pra pegar. Não fez ficha, não fez cadastro, não fez... E era feito assim, né? Ainda é feito assim em alguns casos. Entendeu? Mas o que te dá mais segurança pro condomínio? Uma plataforma ou essa pessoa... E alguém já entrou com ação pra anular, pra proibir que essa tipo pessoa fique na porta alugando? Na entrada da cidade alugando? Se você for em Itapema, em Balneário Camboriú, você vai ver isso ainda hoje, em 2026. Então, assim, não é a locação que gera o problema, é como ela é feita, para quem ela é feita e quem ocupa que faz. Né? Então, assim, a gente tem que... isso é uma discussão muito grande, né? Que, inclusive... O próprio STJ vem tentando discutir, e esse último julgamento, para quem assistiu, quem não assistiu, assista, né? 1h30 de julgamento, que é muito bom,
Porque assim, a gente vê, por exemplo, a ministra Nancy falando o seguinte: eu li matérias que tem assalto por Airbnb, as pessoas logo pegam o Airbnb para assaltar, e as pessoas vão lá e quebram o apartamento e causam confusão por conta... Peraí, a senhora leu matérias de onde? Que fonte é essa? Aí vai dar uma sentença baseada em... E quantos casos diante... De locação fixa também. Não, e assim, quantas locações existem e quantas dão problema, né? Meia dúzia de casos, e assim, notícia é uma coisa, a gente não vê notícia boa. Olha, alugaram e foi maravilhoso, ninguém publica. Alugaram e assaltaram, todo mundo publica, né? Quem lê, assiste jornal e vê a notícia boa, vem no final só e pronto, acabou. E olha lá, bem rapidinho. E passa rápido, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão de generalizar, né? Isso é muito ruim no direito, né? Quando as pessoas pegam uma verdade só. Tem caso que realmente você fala, tem que proibir. Tem caso que você fala, não dá pra proibir, né? E o síndico agora tá nesse meio do caminho. Nessa corda bamba, né? Tá Eu digo nesse que é uma meio do corda caminho, bamba. porque tem um grupo que quer proibir e fala, tem lá a decisão do STJ. Você tem que proibir. Que agora, se quiser permitir, é que precisa fazer a alteração de convenção. E aí vem um outro grupo e fala, se proibir eu entro com a ação, porque eu loco, isso é minha fonte de renda, eu tenho direito de propriedade, se você me proibir, eu vou entrar com a ação. Aí tá, então não vou proibir. Mas se não proibir, eu entro com a ação também. Ou seja, qualquer um vai entrar com a ação hoje. Então, em breve... Maioria que vence. Vai pra Assembleia, a maioria que vence. Assembleia, a maioria vence. Esse é o objetivo. E é o que eu digo assim, como eu falei, né? Eu tinha dois, hoje um tá alocado fixo e o outro eu vendi agora há pouco tempo. Mas assim, eu nunca me incomodei, não me incomodei em nenhuma das locações que eu tive com nada, né? Nem com barulho, porque a gente deixava, né? Eu fiz um flyerzinho, então um catálogo pro hóspede chegar, se já tivesse todas as informações, as regrinhas do condomínio, porque é legal você fazer e você entender também que você tem um vizinho embaixo, você tem um vizinho em cima, você tem um vizinho do lado. Não é só o locar, né, doutor? Show de bola, é uma fonte de renda, mas, poxa, pense, eu como síndica, a gente já é aquela neurose dupla, então já tinha um catálogo com tudo, né? Senha, o que tem que fazer, se acontecer qualquer coisa, para quem que tem que ligar, como é que funciona tudo. Mas não custa o proprietário ter esse cuidado também com o hóspede que está chegando, porque assim, às vezes a pessoa não tem noção de regra de condomínio. Às vezes é uma pessoa que veio, como eu loquei para uma família, por exemplo, que o menino veio para um jogo aqui na região. Então veio 3 adolescentes com a mãe, porque vinham jogar na região e ficaram ali 15 dias enquanto estavam jogando. Então assim, regra é adolescente, tu sabe que vai ter barulho. Não tive uma reclamação. E a regra do condomínio dele é diferente da regra dali. E lá eles moravam em casa. Moravam em casa. Vieram de Minas Gerais para cá, moravam em casa. Então, não tem noção de como funciona. Então, a regra tem que ser clara. Então, eu acho que se você colocar todas as informações também, você não gera tanto conflito. Outro ponto importante é que o proprietário tem que ter um controle e passar isso para o condomínio. Vai estar? Quem é a pessoa que vai estar? Tal. Então, assim, quanto mais controle de acesso o condomínio tem, mais burocrática fica a coisa. Sim. Porque ele vai ter que fazer um pré-cadastro dessa pessoa. Então, automaticamente, a gente tem, e eu tenho muitos condomínios assim, eu tenho alguns proprietários que têm, então eles avisam, do dia tal a dia tal eu vou ter o hóspede. Eu vou lá na plataforma e faço o cadastro. Facial, bonitinho, da data tal a data tal. Data tal, tal horário, essa pessoa não consegue mais entrar no condomínio. Bloqueia automaticamente. Então, também, linkar, às vezes, a tecnologia, né, não só para o controle de acesso seu, mas um prestador de serviço, aquela pessoa que é diarista de um apartamento, que ela pode entrar das 8 da manhã até as 6. O dia tal e dia tal. Você consegue fazer tudo isso na plataforma, né, da portaria remota, então, o aplicativo que você tem aí de controle de acesso no seu condomínio. Então, eu acho que isso é muito importante também. Porque, assim, a gente está evoluindo em tantas situações. Hoje a gente tem câmeras com inteligência artificial. Câmera que passou de um determinado horário, você coloca, eu vim da Exposeg agora, câmera que você coloca ali, que do horário tal, ninguém mais pode passar, ela vai te alertar, ela vai lançar dentro do sistema aquela unidade que acessou aquele espaço depois do horário permitido. Sim. Então já tem tecnologia que facilita cada dia mais a vida do síndico e das próprias empresas de monitoramento. Porque assim, é tanta imagem que a gente puxa durante o dia... O povo se preocupa com tanta coisa, tanta coisa. Hoje os Cs passaram para 20 C. É o cocô do cachorro, é o xixi do cachorro, é o brinquedo que esqueceram no parquinho e de repente sumiu. É tanta coisa nessa rotina que tudo que facilita tecnologicamente ajuda na gestão operacional do condomínio.
E para quem tem a locação também entender que é uma comunidade, então eu acho que tudo é conhecer a realidade do empreendimento e saber realmente lidar com isso. Mas eu comunicação, né? Precisa ter essa comunicação entre proprietário e condomínio. O proprietário tem que entender que ele tem que dar informação para o condomínio, porque senão é aquilo, aí o condomínio vai achar que tem que proibir. Então, por que não chegar no meio do caminho e criar regras? É isso que você falou. Passa informação e... É igual eu tenho uma no meu prédio que ela aluga já há um bom tempo. Não pode usar o cinema, não pode usar salões de festa, áreas comuns, nada. A única coisa que a pessoa tem acesso é ao mercadinho, porque tem um mercadinho dentro do condomínio. Mas isso é confusão, hein? Né? E mas isso lá, daí beleza, a gente nunca teve problema com isso. Mas fora isso, assim, então ela já colocou na locação lá na plataforma que não pode acessar. Sim. Eu também fazia o mesmo com o meu. Então, assim, ó, não tem locação de salão, não tem nada. Isso é um acordo de cavalheiros, né? Que a gente fala entre síndico, condomínio e proprietário, né? Para não colocar. Mas não poderia, né? Porque a partir do momento que você loca, seja por temporada anual, você loca a unidade piscina, e a área comum. Vem na temporada, que é pra piscina, então, que tem é que tomar academia. muito cuidado com isso. Os síndicos que estão assistindo, se a pessoa chegou lá e usou, não proíba e não tire a pessoa, porque vai dar dano moral e condenação. Então, existe, a gente sabe que no mercado existe esse acordo de cavalheiros, de não anunciar áreas comuns, enfim. Mas se a pessoa chega e fala, loquei, não tinha, agora descobri que tem, quero usar, vai poder usar, né? Porque o apartamento é indivisível das áreas comuns. Lembrando que muitos que locam também são advogados, tá, pessoal? Então, às vezes você vai lá... Hoje todo mundo tem um amigo advogado, então cuidado. Então, é muito fácil. E não só isso, né? Eu acho que, assim, a locação num todo, ela gera alguns tabus dentro do condomínio, porque eu sou proprietário, porque tu é inquilino. E eu sempre digo, assim, para os locatários, eu trato todos eles sempre com... Indiferente igualdade, de ser proprietário ou não ser proprietário. Agora, o respeito tem que ser mútuo. Sim. E isso em qualquer situação. Porque até o proprietário tem que ter respeito também, e principalmente com funcionários, com porteiros, com zeladores, com equipe de limpeza. Então, assim, sujeira tem do proprietário, tem do inquilino anual, vai ter do inquilino por temporada, vai ter sempre. Só que é a questão do bom senso, que é o que mais falta para as pessoas que são os problemas do condomínio, é o bom senso. Porque saber entender que se você sujou, você volta ali e limpa, né? Saber entender que, poxa, o lugar do lixo não é aqui. Pô, estacionar o meu carro, eu sei que tá errado, eu sei que vai atrapalhar o cara que vai estacionar do lado do meu. Pô, eu vou esperar alguém me ligar para dizer que não consegue estacionar. Então é bom senso. E isso falta no geral. Não só nas locações em temporada são um problema, mas é a vivência do condomínio, é isso. E isso afeta muito. Doutor Márcio, a gente falou ali antes um pouquinho sobre, né, a questão da responsabilidade dos danos. A gente sabe que a plataforma, e eu digo por ser usuária da plataforma e também já ter locado várias viagens, ficar em locações por Airbnb, porque realmente às vezes o custo para a gente que está em família é melhor Sim. do que você pegar um hotel, né? A facilidade de você fazer a comida, estando ali hospedado, tudo. Então isso, para quem tem filho mesmo, que não gosta muito de estar na rua comendo tarde, então é um diferencial que o Airbnb ou outras plataformas oferecem, a questão da locação por temporada. Todo dano causado pela locação é de responsabilidade do proprietário. Sim. E aí, às vezes, a gente se depara com algumas situações que o proprietário meio que quer tirar o dele da reta, né? Não, mas estava alugado. Por Airbnb nem tanto, tá? Por plataformas nem tanto. Mas na locação anual, a gente vê muito isso, né? Principalmente a questão, mas a taxa de condomínio era do inquilino, não era minha? Mas isso aí era para o inquilino ter pago. E aí quer que o condomínio assuma a responsabilidade da cobrança do inquilino, sendo que a responsabilidade é do proprietário. Não só a questão de dano, assim, o dano eu acho que é muito claro que tem que ser direcionado para o proprietário, né? Quando tem um dano a algo que foi causado ou pelo próprio proprietário ou por um inquilino, seja ele de temporada ou anual. Até um convidado, né? Tá, pessoal? Porque ou por um convidado, ou por um prestador de serviço. Exatamente. Né? Tá fazendo uma festa lá, o teu convidado sai e quebra um vaso no hall de entradas. O síndico não vai cobrar do quebrou convidado. A porta, quebrou alguma coisa. Vai ter que o proprietário arcar com essa despesa e cobrar. Agora, o grande entrave que a gente vê, quando tem o dano, assim, a gente consegue realmente cobrar a pessoa, olha, aceita e depois passa. O grande problema que a gente tem é a multa, né? Porque quando chega no ponto de você aplicar a multa, ou aí você joga pro proprietário a multa, falando, olha, o inquilino cometeu uma infração.
Seja ele locatário temporada ou anual, cometeu a infração. Aí, então cobra dele. Se ele cometeu a infração, cobra dele. Não, mas a minha relação aqui é com você que é o responsável pela unidade. Eu estou emitindo uma multa para a unidade, né? E aí aí começa esse questionamento que ele fala, não, mas aí não fui eu. Vai para lá, vem para cá, enfim. Vem a defesa. O que a gente sugere é que envie em nome do proprietário, envie com cópia para os dois, né? Para poder dar o contraditório, ampla defesa, enfim. Mas a responsabilidade por pagamento dessa multa realmente é do proprietário. Até uma vez em Balneário Camboriú a gente teve um empreendimento que os meninos foram sair e eles não conseguiam abrir o portão com o controle. Aí eles foram ver que eles estavam usando o controle de um outro condomínio que eles já tinham alugado e não era o do local. E eles botaram o portão no manual. Só que eles botaram no manual e quando encaixaram o braço, não encaixaram certo e depois estourou o braço do portão. E aí a proprietária enrolou, que não queria pagar, aquela coisa toda, e puxei a imagem, não, foi vocês que fizeram, fica aquela coisa, né? Então a gente sabe que às vezes tem todo esse trâmite, mas, querendo ou não, a responsabilidade é do proprietário, então não tem muito o que mudar. A vantagem hoje é que, eu falo sempre, e isso eu faço nos meus condomínios, locação por temporada, se essa pessoa cometeu uma infração hoje, já avisa o proprietário no mesmo dia, porque ele já vai na própria plataforma e ele abre essa ocorrência lá. Então, já fica ciente lá da multa. E o síndico já pode falar, vai vir uma multa, porque a infração foi... A gente nomenclatura elas leve, média, grave e gravíssima. Então, ela foi uma multa leve ou uma multa média. O valor é tanto. Então, tu já fica ciente que amanhã a administradora vai enviar para o jurídico emitir lá a notificação com multa e você vai receber o boleto. Ele já passa na plataforma toda essa relação, então já fica ali registrado. Porque também depois de 15, 20 dias o síndico querer aplicar uma multa lá, o cara fica com aquela briga e aí depois tu vai se incomodar. Então, isso também é uma das coisas que prejudica muito. E outra coisa é a questão do veículo. Quem tem um carro estacionado do lado na vaga de um apartamento que é por locação por temporada, olha o seu carro todo dia, né? Já chega olhando a porta do lado de cá, a porta do lado de lá. Porque depois de tempo você não consegue comprovar. As imagens hoje de monitoramento é média de 13, 15 dias, porque é muita imagem rolando num condomínio. Então vai querer puxar de 20 dias atrás, o síndico não vai ter mais. Não tem mais não. Então isso também é importante, que a pessoa veja todos os dias o seu veículo e olha ali. Porque quando é vizinho fixo, tu já sabe, pô, vizinho, não estava assim, vamos ver como é que foi. Mas hoje é amanhã, daqui 2, 3 dias já pode ser outra pessoa. Então isso é um cuidado também especial. Quais as preventivas que um condomínio pode adotar juridicamente para não ter riscos com essas locações, doutor? Tem alguma coisa que... O risco com a locação, na verdade, sempre tem, né? Porque é aquilo que a gente falou, circulação de pessoas ocupando, quanto mais rotatividade, mais problema pode acontecer. Mas lógico que a gente tem como fazer regras dentro do regimento interno, né? Dentro da própria convenção, para disciplinar essa questão, né? Por exemplo, não deixar chave com porteiro, a questão de horário de silêncio, como deixar bem claro onde é a entrada de banhista, onde é a entrada principal, como que vai ser esse fluxo de pessoas dentro do condomínio, deixar comunicados, deixar avisos nas áreas de lazer, qual é a regra daquele espaço, né? Isso tudo previne, não só para locação por temporada, mas para todo mundo. Quanto mais comunicação, mais clareza nas regras, a gente consegue, né? Aquela questão que a gente falou de fornecer o cadastro de quem está ocupando. O condomínio pode cobrar isso? Pode exigir, porque... Precisa estar no regimento interno? É bom, né? É bom. Então já atualiza o regimento. Eu já criei uma planilhazinha nos nossos novos regimentos. Locações por curta temporada. Tem as regrinhas específicas lá só para isso. Ah, Joyce, por quê? E eu, como proprietária de imóveis que fazia o tipo de locação, então eu já colocava isso também lá na locação. Porque aí quem vai locar já está ciente e a gente também já tem isso registrado, né? E o grande ponto é esse, né, Joyce? Assim, não adianta o condomínio criar regras se as regras não são disponibilizadas, não são claras, não são entregues para quem está alocando. Então, assim, que é de responsabilidade do proprietário. Então, assim, se eu sou locatário, fui lá na plataforma, aluguei, ninguém me entregou o documento, não tem essa informação, não tem como adivinhar. Então não adianta, eu posso ter o melhor regimento interno do mundo. Se ele está numa gaveta ou num arquivo em PDF na minha pasta do computador,
É por isso que eu fiz a cartilha. E o que acontecia? Quando a pessoa entrava em contato com a gente via WhatsApp para pegar como eu pego a chave, como eu pego o acesso, como eu entro e tudo, senha de porta, tudo, a gente mandava tudo junto. Então, as regras que a gente já sabe que são de responsabilidade do locador, onde vai colocar o lixo, onde isso, onde aquilo, a gente enviava tudo ali. Então, automaticamente, a pessoa já entrava ciente daquilo. Se desse qualquer coisa, mas tá aqui na página tal, tá aqui na página tal. Então, você consegue alinhar isso. Ter esse protocolo de entrega, ter um documento mostrando que entregou, né? Se tiver uma portaria física, de repente, que o porteiro entregue esse documento para a pessoa quando chegar. São coisas que a gente sabe que é igual quando, não só alocação por temporada, mas às vezes você aluga um apartamento, aí a pessoa vem fazer o cadastro com a gente, né? No nosso escritório tem os setores. Então, opção 1 é agendamento, opção 2 é ocorrência entre vizinhos, opção 3 é o cadastro. Então, a pessoa vem fazer o cadastro. As meninas pegam todas as informações, passam ali, planilha de tudo, telefone da empresa de gás, da administradora, tudo bonitinho. Regimento interno. Aí, a pessoa, daqui a pouco lá, 2, 3 meses, comete uma infração. Mas eu não sabia que era assim. Eu vou lá, printo lá, porque a pessoa paga, mas para mim não paga, eu volto lá, aqui ó, regimento interno. Eu não vou ler um arquivo de 27 páginas, 40, dependendo do condomínio. Sinto muito se você não quer ler. A regra estava aqui para que você lesse. É igual, tu compra um produto, tu não vai ler o manual dele para te utilizar, e tu vai lá e estraga. O produto era 110, tu liga no 220, pau, queimou. Você nunca leu o código de trânsito, não sabia que não podia usar celular. Não, a maioria não lê. Que código de trânsito? Não, então, mas aí você vai falar pro guarda lá, mas eu não sabia que não podia, não li o código de trânsito. Então não tem. Aí a pessoa vem querer fazer a defesa baseado que não tinha, bota lá, não, mas eu não sabia que não podia usar, eu não sabia que não podia fazer. Mas tá lá escrito. Agora, você não quer que o síndico vá, pegue o telefone e vou gravar áudio pra você. Artigo 1, não, aí também não, né, gente? Então, assim. Mas hoje em dia tem inteligência artificial que fala. Não, tu bota ali e resume o regimento interno pra ti. Cria um podcast com um resumo do meu regimento interno e joga o PDF lá. Ele vai criar um podcast e você vai treinar ouvindo o regimento interno e convenção do condomínio. Bota pra ouvir, bota no fone, né? O povo gosta de andar com fone pra baixo pra cima, bota no fone e fica. Vai pra academia ouvindo o podcast Regimento Interno e Convenção do Condomínio. Olha, pode assistir o nosso também, tá? No Spotify. Aproveita, em vez de perder tempo aí também, ó, aproveita pra ouvir, porque tudo isso aqui tá lá na plataforma. Ponto importante. A gente sabe que os síndicos precisam estar antenados às realidades, e não só nas locações por curta temporada, não só plataformas como Airbnb. Várias legislações mudam o tempo todo, né? A gente tem a estadual de pet, que aí esses dias até eu estava conversando com uma condômina minha, ela assim, eu acho um absurdo o cachorro circulando em área comum assim, ó. Eu disse, mas qual o problema do cachorro? Tá na guia. Não, mas não podia, o certo não tinha que circular onde a gente passa. Sabe? Mas aí nós temos leis específicas para isso. Mas eu não suporto. Mas a senhora gosta de criança? Mas criança... Pois é, mas tem gente que trata o bichinho como se fosse seu filho. Então, assim, e eles não têm criança, então a gente não pode... Então, tem que ter essa questão toda. Então, assim, a legislação muda o tempo todo. Por isso que é muito importante, eu sempre falo que o condomínio tenha uma assessoria jurídica. Tem uma assessoria que vai instruir, porque o Dr. Márcio fala muito nas palestras dele, eu brinco, joga pro jurídico, porque aí o problema é dele, não é seu, síndico. Terceiriza entendeu? A culpa. Terceiriza a culpa. E é uma realidade, porque às vezes o síndico vai falar, a pessoa acha assim, tu estás querendo impor, principalmente no prédio que você mora. No prédio que a gente mora é o mais complicado, porque aí tu fala as coisas, porque é a tua opinião, não é a tua opinião, é a vivência. A gente já tem um know-how no segmento condominial, então a gente já sabe muito bem como funciona determinadas situações. Mas e se a gente fizer assim, gente? Não dá. Vai acontecer que lá na frente fulano pode ganhar, vai trazer problema para o condomínio, porque eu não posso pensar só num. Eu tenho que pensar no coletivo. Sim. Então, se for bom, beleza, foi a Joyce. Agora, se der ruim, foi a Joyce, né? É sempre aquela, não é assim, a gente tomou a decisão junto e resolveu, mas tu sabia, tu devia ter dito que não era pra ser assim? Tu sabia então por que a gente fez desse jeito? Se não era pra, sabia que ia dar errado, vai sobrar pro coitado síndico, né? Eu digo que a gente tem 127 obrigações dentro do Código Civil, que se a gente soubesse das 127 obrigações, é como tem um amigo meu que diz pra mim, só tu mesmo pra ser louca pra ser síndica, porque tu vai ver que tu tem mais problema do que benefício, né? É que a gente gosta de lidar com pepino. O Dr. Márcio também, né? Direito, né? O Dr. Márcio também, porque ele também é síndico do prédio dele. Então, a gente tem descasca mais pepino
do que alegrias. Mas é gratificante também quando você vê as coisas fluindo dentro do condomínio, as pessoas, como o Dr. Márcio falou, eu conheço todos os vizinhos do meu andar, exceto um agora que mudou, é locação fixa, mas mudou há pouco tempo. Mas o restante, então se a gente sabe quem é que mora lá no 306, quem mora no 305, no 304, no 303, o meu é o 302, o 301. Né? Então, são 9 anos convivendo, né? Então, você sai no corredor, você se encontra, você vê aquela que estava na barriga agora já está com 2 anos, você vai tendo esse vínculo, aí daqui a pouco tu ali ainda tá chupando o bico, é a filha da vizinha lá do quarto andar. Então, essa convivência que antigamente a gente tinha nas ruas, que a gente brincava na rua, hoje dificilmente você vê crianças brincando na rua. Então, a gente sabe que isso tudo então, gera muita insegurança a locação por temporada por isso, pela rotatividade de pessoas que tem dentro do condomínio. Mas aí até um dia eu ouvi de um morador assim, beleza, e o convidado que vai na tua festa eu conheço? E não é circulação de pessoas, então nós temos que tirar a desculpa dele para um morador que questionou sobre a plataforma, então nós não podemos mais ter festas no salão de festas. Porque nós temos 2 salões e cada festa que tem entra em média de 20, 50 pessoas para usar os espaços. E daí como é que fica? Aí essa pessoa circula na área de lazer, ela pode pegar o elevador porque não tem facial nada, pode ir num outro andar, pode colocar em risco uma criança brincando numa área comum. Como é que a gente faz? Então, realmente, assim, a insegurança não é só na locação por temporada. A insegurança tá em tudo, né? A insegurança, na verdade, dentro dos condomínios às vezes tem locação por temporada que a gente vê coisas acontecendo, locação fixa, locação anual, que às vezes a gente vê coisas acontecendo com alguém que locou o imóvel. Então, assim, não tem como fugir da questão da insegurança. Às vezes um proprietário deixa a porta aberta. Sim. E aí? Tem mais insegurança do que alguém que mora, que tá lá um dia ocupando. Então, assim, a insegurança está no nosso dia a dia. E o grande ponto, Joyce, que eu costumo sempre brincar com essa questão, que fazer um comparativo. O Airbnb e a locação por temporada sempre existiu, como eu falei. Imagina se agora a gente resolve pegar o entendimento do STJ e falar o seguinte, é proibido locação por temporada nos prédios, porque tem finalidade residencial. Precisa fazer uma assembleia com 2/3 para você poder autorizar agora a locação por temporada. Imagina o Carnaval de Salvador. Não tem hotel suficiente. E aí? Sempre teve, no Carnaval de Salvador, Carnaval de Recife, sempre teve locação de apartamentos para aquela temporada, para aquele período de carnaval. Virava quase um albergue já. Uma 10, 15, 20 pessoas na mesma unidade. Tem, e continua tendo, cultural dentro daquelas cidades. E não tem rede hoteleira que comporte todo mundo, se não forem e o evento não acontece. A gente nota aqui nas regiões então, quando tem as festas de outubro. Aqui e na região, Réveillon, October. O Réveillon também. O próprio hotel está com 100% de ocupação e se não tiver os apartamentos, não forem locados os apartamentos, não vai ter e sempre teve a locação por temporada. A grande questão, que eu geralmente faço essa brincadeira, é o seguinte, pensa alguns anos atrás, vamos voltar no tempo. Quando o Uber chegou no Brasil, para você pegar um Uber parecia que você era um criminoso, né? Você entrava, olhava para um lado, olhava para o outro, via se não tinha nenhum taxista por perto, se não tinha ninguém te olhando. Para não apanhar. O cara ficava lá do outro lado da rua, para a frente. Você saía do shopping, andava lá pro outro lado da rua, para poder pegar. No aeroporto você não pegava. Se não. Então, assim, você entrava no carro e saía correndo. Consegui pegar o Uber. Hoje em dia... A gente anda. O Uber é táxi, o táxi é Uber, você entra no Uber do lado do táxi. É normal, todo mundo... Antigamente era só o jovem que pegava o Uber, porque os velhos, mais idosos, não sei mexer nesse negócio. Hoje em dia, tem a senhorinha, tem o senhorzinho, os mais idosos estão mexendo ali, só, tá aqui, é só apertar aqui, pronto, acabou. Legal. Virou algo comum para as pessoas. É normal hoje você falar... Sim, eu fui para São Paulo agora... Você usa o nome... Vou pegar um Uber. Você não tá nem pegando o Uber, você tá chamando pelo 99. Mas tô pegando o Uber. Você tá chamando um táxi, mas você tá chamando através da plataforma, às vezes, do próprio Uber.
E tá chamando de Uber, tudo virou Uber. E o Airbnb vem nessa... Todo mundo fala Airbnb, mas tem diversos. Booking, virou o nome. Tem um monte. E isso vai... A sociedade vai ter que se ajustar. Vamos proibir, não vamos proibir. Vai proibir, não vai proibir. Vai proibir, não vai proibir. Daqui a pouco não vai conseguir fazer. E se fizer a proibição, daqui a pouco, por exemplo, tem condomínios que tem perfil que se tiver a proibição, como a gente tem casos que teve proibição, que desvalorizou 30%. Porque era tudo locado, as pessoas não compram mais lá. Aí quem locava não pode mais locar, botou para vender, aumentou a demanda de venda, tem pouca procura para compra, o valor do imóvel baixou 30% com a proibição da locação por temporada. Porque tá na praia e quem vai para lá loca. Então, assim, é o perfil e tem que tomar muito cuidado com isso. E aí o condomínio tem processo judicial. Hoje no Brasil para locação do que para compra, né? O condomínio tem ação judicial. Então, quando você vai comprar um apartamento, você fala assim, mas peraí, já tem uma ação judicial. Já tem um convívio totalmente dividido dentro do condomínio. Uma assembleia já é um caos. E a pessoa fala, não vou entrar nisso daqui. Pra que eu vou me meter nisso? Vou arrumar confusão. Eu vou comprar o do vizinho, que eu posso, se quiser, eu posso locar. Se eu não quiser, eu não loco. Não tem briga, não tem ação judicial. Principalmente na nossa região, que às vezes assim, o pessoal vem mais para passeio. Então, tipo, eu tenho apartamentos que ficam... vou usar um que eu tenho em Balneário Camboriú, que é um por andar. E eu tenho um proprietário que só aparece uma vez no ano ali. Que ele vem só na época de final de ano. Então, tipo assim... Mas ele não aluga por temporada nada. Mas se ele fosse locar, ele só faz o uso do apartamento no final do ano. Sim. Então ele teria o direito de locar nas outras épocas que não usa. E a gente sabe que tem pessoas que acabam fazendo isso também, né? Compram um imóvel para passar suas férias quando vem para cá, mas durante o ano fazem essa locação. Então é uma rotatividade financeira, não só para a pessoa, mas para o município num todo. O prédio acaba sendo visado porque várias pessoas acabam conhecendo também, é lógico. A infraestrutura é mais divulgada. Então, tem tudo isso também. Então, assim, tem os prós e tem os contras? Tem. Sempre tem. Né? Mas agora eu pergunto pro doutor, e o condomínio? Eu quero impedir, proibir, eu posso? Poder pode, né? Até alguém entrar contra. Eu sempre falo o seguinte, que todo mundo pergunta, né, pra gente, advogado de condomínio, sempre vem as perguntas assim, eu posso fazer isso? Eu posso fazer... Poder, a gente pode fazer tudo, né? Agora, tudo tem consequências. Então, assim, analisar risco. A questão da locação... Tipo assim, vamos usar um exemplo de um condomínio que hoje não tem nenhuma locação para Airbnb. Aí todos os moradores decidem numa assembleia, né, fazer a deliberação por não aceitarem esse tipo de locação. Aí daqui a pouco o cara compra o apartamento lá e ele quer locar. Ele pode entrar com uma ação contra o condomínio. Mas aí é um pouco diferente, porque assim, hoje você tem a proibição. Aí a pessoa comprou e já tinha essa proibição. Aí você vai argumentar o seguinte, mas peraí, quando você comprou, você deveria ter lido a convenção, né? Tá lá expresso. Então, teoricamente, a princípio, essa pessoa que comprou depois não poderia, porque ela comprou já sabendo que era proibido. Já sabendo que era proibido. Né? Aí o síndico, quando vê que tá com um corretor, já fala assim, não esquece de falar que aqui é proibido o Airbnb. Que é dever da pessoa já ler a convenção. Mas assim, a questão outra aqui coisa que ninguém lê, né? da locação, pois a locação de temporada a gente tem que analisar a questão de risco, proíbe ou não proíbe. Se o condomínio não quer ter nenhum risco, não quero ter ação judicial, não quero, aí você não vai proibir. Né? Porque aí cria regras específicas caso criar uma regra, mas assim, tem que tomar cuidado com a regra, porque tem regras que o condomínio cria que é uma proibição velada, né? Não pode determinada coisa. Tá, mas eu não consigo locar se eu não fizer isso. Então, assim, tem que tomar cuidado com a regra, né? Porque a regra, às vezes, impede a locação. Eu digo assim, mas a gente pode... No nosso, a gente colocou o quê? A questão da obrigação de proprietário passar as regras de uso, né? Não, eu digo o seguinte, tem condomínio que fala o seguinte, não, aqui não é proibido. Mas locação por temporada só acima de 80 dias. Já tá proibindo. 99% das locações são de 3 dias, 4 dias, 5 dias. Né? Quando fica mais, a gente fica até feliz. Então assim, você não tá proibindo, mas você tá criando uma regra que vai impedir a pessoa, ou vai ter que a pessoa fraudar. Aí num condomínio desse, uma vez o cara falou, tudo bem. Eu fiz todo o contrato de 90 dias e a pessoa desistiu.
não gostou do apartamento e desistiu. Não posso impedir que ele rescinda o contrato. Haja. Entendeu? O brasileiro é criativo, então assim, cada regra criada é uma exceção e uma criatividade que a gente tem para burlar a regra. E agora né? com a inteligência artificial... Então assim, voltando para o nosso risco aqui. Eu não quero ter risco nenhum. Deixa do jeito que tá e convive todo mundo do jeito que tá. Ah não, Márcio, eu vou ter o risco, eu quero tomar uma medida que gere muito risco. Decide numa assembleia lá e vai lá e proíbe, decide na assembleia de qualquer jeito. Aí você provavelmente vai tomar ação de um lado ou de outro. Não quero ter um risco menor. Cria regras. Né? Eu não proibi, mas criei regras. Não, quero baixar ainda mais o risco. Aí leva para uma assembleia com quórum de 2/3 e altera a convenção. E aí, de forma específica, você faz essa proibição com o quórum de 2/3 e define se vai ser permitido ou vai ser proibido. Né? Porque quando a gente tem essa regra geral, que foi analisada pelo STJ agora, isso gera uma certa divergência. Por quê? Todo condomínio, ou quase todo condomínio, tem essa regra geral, falando que trata-se de residencial. Só tem apartamento, é residencial. E aí você pegar isso e falar, ó, se é residencial, tá proibido. Agora precisa 2/3 para permitir. E se o condomínio é misto? É misto, mas assim, é misto porque a sala comercial é para comercial e o apartamento é para residência. Não é misto porque você pode botar, dormir na sala e botar uma padaria no apartamento. É misto, mas ele tem, cada unidade tem a sua destinação, seja residencial. E aí você fala, o apartamento é residencial. Claro, não tem nenhuma que fale que não é. Né? Então, se tem isso, agora subentende-se tem que... a decisão do STJ foi nesse sentido. Se tem essa regra geral, não precisa nem alterar a convenção. Agora, para permitir é que precisa alterar a convenção com 2/3. E aí é complicado. Tá? Eu achei que essa decisão... Qualquer assembleia com 2/3 já é complicada, né? Porque mas assim, vai trazer uma segurança jurídica para o condomínio. Seja para proibir ou para permitir, leva para a assembleia, aprova com 2/3, altera a convenção e bota a decisão lá. Que aí a maioria deliberou, a maioria provavelmente votou. O judiciário vai respeitar essa decisão. Provavelmente vai ser respeitado. Então o ideal é uma assembleia com 2/3. Uma assembleia com 2/3 dos condôminos definindo o que Lembrando que 2/3 ou contra ou 2/3 a favor. Pela aprovação ou reprovação. Mas tem que ter os 2/3 ali. A gente não pode também chegar, porque às vezes o pessoal faz as coisas, mas tipo assim, tinha, mas só que votou 10. Né? Tem os que se abstiveram, não levantam voto. 2/3 das frações ideais e dos proprietários. Né? Aí o inquilino não vota, né? Tem que ser o proprietário. O inadimplente também não vota, então tem toda essa questão. Porque às vezes o pessoal bota lá, e eu tenho visto muito isso. Eu prestei assessoria para um condomínio agora há pouco tempo, e numa assembleia, eu vi que estavam assinando, e aí eu pensei, nossa, é tudo proprietário, e daqui a pouco eles disseram, não, aquela lá é inquilina, aquela lá é inquilina, aquela lá é inquilina, tá, mas tem procuração para participar da assembleia? Não, mas só assistir. Tá participando e tá assinando a lista de presença, na hora que tu for registrar essa ata, não vai bater. Né? E a pessoa vai lá, faz uma rúbrica, na hora da contagem dos votos também não vai bater. Então, por isso que é muito interessante a organização da assembleia num todo. A plaquinha é muito boa, porque quem tá adimplente, você sabe, vai ter que levantar a plaquinha, então você vai contar pela plaquinha. Querendo ou não, a plaquinha, tem gente que diz também é um modo, porque se eu não tô com a plaquinha... Cara, eu vou ser bem sincera, se eu tô inadimplente, eu nem vou para uma assembleia de condomínio para querer... Se você vai ainda quer receber a plaquinha? Né? Pô, é o mínimo, né? Então, assim, a pessoa que vai, ela já quer barraco. Porque não tem condições. Sério, eu ficaria dentro de casa, não botaria o pé nem na porta do condomínio. Porque, querendo ou não, é um estresse que vai ter. Porque a pessoa quer lutar por algo que ela não ajuda o condomínio. Exceto, a gente sabe que tem moradores que às vezes passam por determinadas situações, beleza, entendo. Só que não vai deliberar nada. E aí, às vezes, a pessoa tumultua mais do que resolve as coisas do condomínio. Então, é muito importante que isso seja feito sempre mediante uma assembleia, né? Que toda decisão seja tomada sempre. Isso é um respaldo pra gente como síndico, então, em primeiro lugar. E que tenha os quórums específicos. Respeite os quórums específicos. Porque aí você não vai se incomodar com nada, né? E eu quero, antes de a gente encerrar aqui, fazer eu vou fazer uma última pergunta para o Dr. Márcio, mas eu quero falar um pouquinho aqui dos nossos apoiadores.
Não tem como você, síndico, fazer uma boa gestão no seu condomínio se você não tiver parceiros. E o Vivendo em Condomínio não é diferente. A gente não estaria aqui se a gente não tivesse parceiros. Eu quero falar aqui do Sicredi, Cooperativa de Crédito Especialista em Condomínio. Eu tô cansada de falar isso, né? Mas se você ainda tá pagando taxa para banco, aí no seu condomínio, tem condomínio que às vezes paga R$900 só de taxa bancária, gente. Você tá perdendo dinheiro. Aí você quer às vezes melhorar uma coisa, economizar num lado e acaba gastando do outro. Não tem alternativa. Procure a Cooperativa de Crédito Sicredi, a especialista em condomínio. Como assim, Joyce? Lá você tem um gerente só especialista em condomínio para atender a realidade daquilo que você precisa. E tem novidade no Sicredi, não esqueça que o Sicredi é aquele banco que está tão preparado para condomínio que agora tem até os caixinhas separados, sabe? Você quer fazer lá, essa aqui é a aplicação do fundo de reserva para a pintura do prédio, esse aqui é para obra, tudo destinado, sai no seu extrato bonitinho, a sua prestação de contas vai ficar melhor para você não ter dúvida aí nos seus condôminos. Então entre em contato. Aqui a nossa agência especialista em condomínio fica no bairro São Vicente. Você vai falar ali com os gerentes, vai falar com a Simone, vai falar com as meninas ali, o Luiz, a Andréia. Você vai ser muito bem atendido. A nossa gerente geral aqui da região Itajaí, Balneário Camboriú, a Paulinha também. Você vai ser muito bem atendido e eu garanto que você não vai se arrepender de entrar para a cooperativa. Outro parceiro nosso é a Activity Elevadores. Como é que está o elevador aí no seu condomínio? Será que está tudo certo? Será que você está se incomodando? Será que o atendimento está sendo feito correto? Entre em contato com o Beethoven, com o Bruno, eles vão lhe atender, vão aí no seu condomínio fazer uma análise, lhe passar a realidade do seu condomínio. Vou dizer para vocês que eu estava com um condomínio que a empresa anterior me pediu um orçamento de 27 mil para botar o elevador a funcionar. Eles assumiram o elevador, eu não gastei um centavo, era só sujeira, eles fizeram uma limpeza de ponta a ponta e o elevador funcionou e os 27 mil ficaram na conta do condomínio. Não tinha defeito nenhum, só fazer a manutenção correta. Então, nada melhor do que você ter uma empresa que realmente você confie que faça um bom trabalho. Então, entre em contato com eles, agende uma visita, entenda o seu equipamento. Elevador é uma outra polêmica que a gente sabe que tem bastante nos condomínios por causa do medo das pessoas, né, de utilizarem, ficarem trancados dentro do condomínio. Então, tem soluções tecnológicas sim para o seu elevador. Entre em contato com eles e você não vai se arrepender. Limpeza e zeladoria, eu quero falar aqui da FP, Serviços Terceirizados de Limpeza, Zeladoria, Portaria 24 horas. Sabe aquela empresa que você precisa de um apoio? Poxa, eu sou uma que eu acho que eu encho o saco deles quase que todo dia, porque às vezes eu sempre tenho uma demanda a mais que eu preciso solicitar de apoio e nunca tive problemas em ter retorno da empresa. Uma empresa parceira do condomínio que está sempre ali auxiliando nas demandas operacionais. Tem um grupo de gestão muito bom na pessoa da Xanda, do Jefferson, do Fábio. Entre em contato com eles. FP Serviços Terceirizados. A melhor empresa de limpeza e zeladoria aí para o seu condomínio. Aproveitando aqui, todo condomínio precisa ter um seguro. E aqui eu venho falar da SWF Seguros. A pólice de seguro. Hoje até eu estava fazendo uma renovação de uma pólice de seguro de um condomínio. Você tem que saber muito bem o que você está contratando aí para o seu condomínio para depois você não ter dor de cabeça e botar lá para o jurídico resolver. Porque vai sobrar para o jurídico resolver. Então, gente, contrate com quem realmente entende de condomínio. A SWF é do Grupo ADF, então você vai entrar em contato ali com o João, com a Aline, eles vão lhe atender e vão lhe dar um suporte especial na contratação da pólice de seguro do seu condomínio para o seu apartamento, para o seu veículo. Eu, nos meus apartamentos, tenho seguro para tudo, linha marrom, linha branca. Não quero me incomodar com nada. Como é que tá o seguro aí no seu? Se der um vazamento no seu apartamento, você vai dar conta de cobrir os móveis do vizinho de baixo? Fique ligado, hein? Atende portaria. Controle de acesso e portaria remota. Entre em contato com a Atende Portaria, na pessoa do Edgar, do Leonardo, pessoal aqui da nossa região. É a Atende Portaria, ela faz controle de acesso, portaria remota, tudo que você precisar para o seu condomínio. Gente, eu vim agora da ExpoSeg, Feira de Tecnologia e Segurança. Tem tanta novidade no mercado. Entre em contato com eles, você vai ser bem atendido. Vai ter um controle de acesso que vai conseguir controlar, né, as plataformas de Airbnb. Principalmente porque para entrada e saída hoje a gente usa muita facial. Então isso facilita muito a vida do síndico também. Então entre em contato com eles. E para a gente concluir aqui, eu tenho mais 2 parceiros, que é a Escrisul.
né? Como é que tá a compra dos produtos de limpeza aí no seu condomínio? Será que tá faltando alguma coisa? Será que você tá pagando caro? Entre em contato com a Leandra, com o Paulinho, Salinha, a G. Você vai ser muito bem atendido. Faça suas cotações. Produtos de qualidade com preço justo você encontra na Escrisul do Grupo Moderna. Entre em contato com eles. Eu vou dizer que assim, eu amo as essências, principalmente porque produtos específicos como Tec-Ar você encontra lá na Escrisul. Saco de lixo, lixeira, carrinho. O Paulinho, ele é tão maravilhoso que só você compra, ele vai lá e ainda instala o carrinho para você. Você não precisa pagar nem um terceiro para ir lá fazer a instalação do carrinho de mercado. Eu tô dizendo porque eu comprei 4 com ele agora, ele vai instalar para mim quinta-feira que vem. Então, entre em contato com eles e faça aí o seu orçamento e procure produtos de qualidade com preço justo. E, pra gente encerrar, a Occhio. Não tem nada melhor do que ter a vantagem de ter Tem mercadinho no teu condomínio? Não tem espaço físico para isso. Gente, é tão bom. Esse dia eu tava morta de vontade de comer uma besteira. Aí eu disse, tô com vontade de comer besteira. Lá foi ele lá no mercadinho pegar um salgadinho para nós dois roer enquanto a gente tava assistindo o filminho. Não tem nada melhor do que você ter a facilidade de ter dentro do seu condomínio um mercadinho de autoatendimento, onde você entra tudo que você precisa, leite, pão, água, molho de tomate, tá fazendo a janta, faltou aquele creme de leite, faltou o carvão pro churrasco que resolveu fazer, tudo você encontra no mercadinho. Entre em contato com o Lucas, ele vai lhe atender muito bem, tá? Os mercadinhos dele são muito bem cheios, muito produto de qualidade e com preço também muito bom. Vou dizer para vocês que às vezes o leite estava mais barato no mercadinho do que no mercado, então tem uma rotatividade bem legal de produtos, muito bom mesmo, e você não pode deixar de ter aí dentro do seu condomínio. Doutor Márcio, qual a sua orientação para os síndicos que estão vivendo por essa realidade hoje como jurídico? Primeiro, eu acho que todo síndico tem que contratar uma boa assessoria jurídica, e eu vou lá, gente, vou dizer, às vezes o povo brinca, né, e eu falo, o doutor Márcio, o Gustavo, o doutor Bruno e toda a equipe, porque é uma equipe grande, né, sim, trabalhando no segmento, mas tem que entender a realidade do condomínio em primeiro lugar na contratação de uma assessoria jurídica. E o síndico precisa disso, porque tem síndico hoje querendo ser tudo, e a gente não é tudo, né? A gente tem que entender um pouquinho do direito, a gente tem que entender um pouquinho da engenharia, mas para você saber com quem você está lidando, mas você precisa de profissionais qualificados para cada segmento. E nada melhor do que na assessoria jurídica você ter um escritório que realmente trabalha com isso. A vivência deles é isso. Até o pessoal às vezes pergunta, é a assessoria da Joyce? Não, é a assessoria do condomínio. A Joyce tem uma assessoria totalmente separada, não tem nada a ver. Por quê? Porque o condomínio precisa estar sempre resguardado. As situações que acontecem dentro do condomínio são de responsabilidade coletiva e o condomínio precisa ter esse apoio, né, doutor? Joyce, assim, a gente sempre levanta essa bandeira, né, da assessoria jurídica, da prevenção, né, e a gente vê que, a gente que está no meio de condomínios, né, a gente vê que a gestão de condomínio ela vem mudando cada vez mais. E seja para um síndico morador ou um síndico profissional, a responsabilidade é a mesma, né? E o síndico ele não pode mais ficar envolvido com essas questões do dia a dia, de problemas de, é xixi de cachorro, não sei o que. Condomínio não é isso, gente. Condomínio é valorização patrimonial, condomínio é segurança, condomínio é lugar onde você chega e quer descansar, você quer relaxar, você quer aproveitar as áreas comuns. Não adianta você ter lá, por exemplo, lindas áreas comuns, a piscina com borda infinita, mas você não consegue ir para a piscina porque você vai ter que encontrar com aquele vizinho. Olha que inferno que é uma vida dessa. Você paga uma fortuna de condomínio e você não usa uma área comum porque você não quer encontrar o vizinho. Você fica dentro do carro esperando o vizinho subir no elevador para não falar bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, as pessoas levam isso muito pro pessoal porque não tem uma administração de um condomínio de uma forma profissional. Por mais que tenha um síndico profissional, às vezes tem, ou até um síndico morador, mas o síndico se envolve e deixa escapar a gestão. Ter um advogado de confiança que busque a prevenção, que seja especialista, né? Como você falou, hoje a gente trabalha nesse mercado, já estou há mais de 15 anos trabalhando com condomínios. Hoje a gente tem 17 advogados no escritório já, né? Então a gente atende realmente os condomínios porque a gente entende disso, né? E tem que ter um engenheiro, tem que ter
uma boa administradora, tem que ter as empresas de confiança, como você falou aqui, por exemplo, de portaria remota, de seguro. O síndico ele tem que estar respaldado com uma equipe de apoio que vá dar o apoio quando ele precisar, o elevador. São empresas de confiança. São questões que você precisa terceirizar essa responsabilidade, para que você possa fazer uma boa gestão do condomínio e focar onde deve ser focado, né? No relacionamento, na comunicação, no dia a dia, vendo o que precisa ser melhorado, para que as pessoas possam ter prazer de ir na piscina, ter prazer de ir na academia, ter prazer de ir numa assembleia de condomínio, né? Que hoje em dia poucas pessoas falam assim, diga. Eu gosto de ir na assembleia do meu condomínio. Isso tem que mudar, né? E eu vou dizer para vocês que essa semana passada eu falei com um responsável por uma administradora, eu disse para ele, se tivesse me sobrando tempo da semana, eu ia fazer umas assembleias para vocês. Eu gosto de fazer assembleia, sabia? E fala que eu sou maluco porque eu também falo que eu gosto de fazer assembleia. Eu gosto de fazer assembleia, eu gosto de ter contato com pessoas, mas a gente sabe que nem sempre as assembleias são tranquilas, mas eu gosto de fazer assembleia. Então, assim, eu acho que essa que é a função do síndico, né? Mas pra gente poder já tá caminhando pro final e trazer para esse nosso assunto aqui do Airbnb, tem que deixar esse recado para as pessoas e quero fazer um resumo bem rápido aqui de como está essa situação hoje em dia perante o judiciário, que é o que a gente vê, né? Veio recentemente, como eu falei, em maio, saiu essa última decisão do STJ e por isso que eu falei, assistam, porque é tão interessante a gente ver alguns pontos ali. Primeiro, até eu falei isso, assembleia de condomínio. Como fazer uma assembleia virtual? Assiste o julgamento do STJ. Mas, Marcos, o que tem a ver com a assembleia? 4 votos pensando uma coisa, 5 votos pensando outra. Não teve briga. Todos se respeitaram, todos entenderam o posicionamento, elogiaram, mas simplesmente votaram diferente um dos outros. E tudo bem. E continuam lá. Sim. Então, assim, isso é uma assembleia de condomínio bem feita. O ministro está falando... O outro espera. O outro esperou para ele terminar para falar o que ele pensa. Teve ministro que estava falando uma coisa, estava pensando e ia fazer um voto e ouviu o outro e falou, eu agora estou ouvindo Vossa Excelência falar e estou pensando diferente, eu vou mudar meu voto. Sim. E tudo bem, porque ele ouviu a pessoa falando. Se tivesse todo mundo batendo boca, discutindo, não ouviria e não mudaria sua opinião. E tudo bem mudar a opinião. Então, assim, isso é uma assembleia de condomínio, isso é respeito, isso é convivência, né? Então, ver o julgamento é muito bom por isso, porque 5 votos a 4, super apertado, votos divergentes, mas tudo bem, conviveram e saíram de lá normalmente sendo amigos. E amanhã tem outro, depois tem outro. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo, cada caso concreto tem que ser analisado de forma específica. Por quê? Nesse caso, foi um caso específico que não tem validade para todo mundo, e esse julgamento me trouxe uma questão que realmente é o ponto-chave que a gente vai ter que analisar. Ele falou o seguinte, o voto acho que da ministra Nancy, salvo engano, ele falou o seguinte, nesse caso aqui, ela estava utilizando de forma constante o apartamento para locação por temporada, o que caracteriza uma finalidade comercial. E aí no outro voto também foi falado nesse sentido. E quando a gente lê também, depois saiu o voto, eu li, e realmente ele fala sobre a questão de você utilizar de forma frequente e constante as plataformas de locação para alocar. Inclusive, essa pessoa que estava sendo julgada ali, dona do apartamento, declarou que a renda vinha dali, o que caracterizou, mais uma vez, a locação de forma comercial. E aí vem aquele questionamento, tá, mas eu sou proprietário de um apartamento e eu alugo no Réveillon, no Natal e no Carnaval. O condomínio não pode, por essa decisão do STJ, proibir, porque não é comercial, não caracteriza a finalidade comercial da utilização da minha propriedade. E aí a gente falou o seguinte, cara, mas então peraí, o condomínio vai ter que analisar o 501 pode, os 502 não pode, o 601 pode, o 603 não pode. Olha
a complexidade, porque assim, todo mundo vê a manchete, mas ninguém lê. Então, pega lá o julgamento, tá no YouTube, o julgamento, analisa o julgamento, ouve com atenção, lê o voto, que você vai ver essa diferença. Uma coisa é finalidade comercial. E aí vale a regra geral lá da convenção, que é residencial. Para autorizar tem que ter voto de 2/3, mudou o entendimento. Agora, para autorizar, precisa alterar a convenção. Mas não é para todo mundo. É para o cara que aloca de forma frequente. Que tem, por exemplo, o anfitrião lá, que tem um corretor de imóveis, que tem alguém tomando conta daquela locação. Agora, eu, Márcio, tenho meu apartamento e loco poucas vezes, não caracteriza por esse julgamento a locação residencial. E se meu caso for analisado, talvez o juiz entenda o seguinte: o condomínio não poderia proibir. E aí vai gerar toda essa confusão. E como eu falei, o grande problema aqui, que quando as pessoas leem de forma geral, elas entendem o seguinte: tá, então agora o condomínio, regra geral, proibido. Para autorizar precisa de 2/3. Então vai ter o grupo que vai querer que o síndico faça alguma coisa e proíba. Porque tá lá na convenção. E tem o grupo que, se proibir, vai entrar com a ação. Os dois, então, agora vão entrar com a ação, porque se o síndico fizer A, entra com a ação. Se fizer B, entra com a ação. Então isso vai acabar sendo... vocês querem entrar? Então quem vai ser o primeiro a entrar com a ação? Né? A gente vai ter que decidir isso no condomínio. Então por isso que orientação é que leve para a Assembleia e com voto de 2/3 decida pela proibição ou permissão. Né? E aí você tem um respaldo da Assembleia para uma tomada de decisão. E o ponto também, para finalizar, o ponto importante, que agora, no final dessa semana passada, o STJ decidiu que esse assunto vai ser objeto de um tema de uma tese repetitiva, de um julgamento de recurso repetitivo. Ou seja, traduzindo isso, eles vão estudar o caso e vão firmar uma tese que vai valer para todas as ações do Brasil. Aí. Então, a princípio, todas essas ações que estão tramitando de Airbnb ficam suspensas até sair essa tese, que pode demorar, geralmente demora, porque eles vão ouvir pessoas favoráveis, vão ouvir entidades de classe contrárias, vão ouvir representantes de síndicos, vão ouvir representantes de empresas, vão ouvir o Cresci, vão ouvir o Secov. O STJ vai começar a ouvir as entidades de classe, as empresas, enfim, quem está envolvido com isso, para firmar uma tese. Agora, qual vai ser essa tese, a gente não sabe. E se essa tese vai resolver o problema, também não, porque pode ser uma tese que talvez resolva o que é locação atípica. E eles falaram, não, locação atípica é aquela até 5 dias. Tá, mas não resolveu o meu problema, né? Então, assim, a gente vai ter muita... Vai ter todo mundo locando até 5 dias, depois loca mais 5 dias. Pois é. E assim, a gente vai ter ainda muito assunto de locação por temporada pela frente, porque isso ainda vai ser discutido no próprio STJ. E agora fica tudo suspenso até ser firmado esse tema e ser concluído esse tema, o que pode demorar alguns meses e até ano, né? Acredito que em 2026 não saia o tema, né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia que a gente ainda vai jogar isso para 2027, provavelmente, esse assunto. Até lá, outros casos podem ser julgados ou não, provavelmente não, porque eles vão firmar a tese, né? E aí a gente fica com essa incerteza. Mas hoje, para você que assistiu a gente até o final, que está aqui, quer tomar uma decisão com segurança, eu posso afirmar para você o seguinte: convoca uma assembleia e coloca lá definição sobre locação por temporada. Se pode proibir ou se não pode proibir. Se é permitido ou não é permitido no nosso condomínio. É proibido ou é permitido. Aí você tá salvo. Consiga 2/3 e a decisão que atingir 2/3 fica valendo para o condomínio, para aquela comunidade ali tá valendo aquilo. Pouquíssimo provável que haja uma decisão contra a decisão de 2/3 do condomínio. E aquilo, o 1/3 que perder vai ter que respeitar a decisão da coletividade. É a questão da coletividade. A questão, a maioria, como a gente sempre fala, né? Trouxe para a Assembleia, a maioria venceu. Então, deu a oportunidade de todo mundo trazer o seu pró, o seu contra, e o pessoal decidir.
Então eu acho que isso é muito importante. Mas cheguem nos 2/3, não faça por maioria do... leva para a Assembleia 5 votos contra 6, vamos proibir. Não é assim, né? Busque os 2/3, que esse quórum qualificado é muito importante. E é 2/3 favoráveis ou 2/3 contra. Não é pegar os 2/3 e 5 votaram e 10 não, né? Doutor Márcio, quero mais uma vez agradecer, né, pela parceria de sempre trazendo conteúdo. Quem não segue, então segue ali, passa aí o Instagram para que o pessoal vá seguir, também tá lá na nossa bio. @ Pano. Já aproveita. Ponto .adv, tem um ponto .adv depois. Isso. Doutor Márcio está sempre trazendo conteúdo, é mais blogueiro que eu até, sempre trazendo videozinhos, dúvidas, soluções que tem trazido no segmento condominial, na parte do direito. Então isso é muito importante também para você, síndico, se vocês também precisam tirar dúvidas, às vezes uma assessoria, numa assembleia, numa elaboração de regimento interno, convenção, instituição de um condomínio, entre em contato com a assessoria jurídica deles e vocês vão ser atendidos nessa demanda, vocês vão ver o quanto é importante o condomínio ter uma assessoria jurídica, tá? Muito obrigada novamente e uma boa noite. A gente espera vocês logo, logo com mais conteúdo. Obrigado, até a próxima.